Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos tratar de um assunto que eu considero bastante relevante aí no direito penal. Então, para você que gosta de direito penal, acredito que esse assunto é bastante relevante, tanto para a questão de provas, a questão teórica mesmo, embasamento teórico, como também na prática, apesar de, como nós vamos ver, algumas teorias na prática hoje não serem majoritariamente aceitas, certo? Mas, vamos lá. Hoje eu vou trazer um exemplo hipotético para vocês, tá bom? E a partir desse exemplo hipotético, nós iremos, então, analisar, essas teorias que eu citei aqui. Nós vamos focar na teoria causalista, finalista e na teoria da imputação objetiva. E nós iremos analisar se a partir desse caso hipotético, desse exemplo, houve ou não um fato típico. Então, vamos lá. Há um exemplo muito comum de se encontrar nos livros, nos artigos, que é o seguinte exemplo. Em um país asiático, era muito comum, de se ver em determinado lugar meninos, que se lançavam ao mar para recolher moedas lançadas pelos turistas. Destaque-se que esses meninos eram exímios nadadores, ou seja, eles sabiam de fato nadar, praticavam diariamente, tá, essa conduta, mas ocorre que, em um determinado dia, um turista, ele lança uma moeda de ouro no mar, certo? Para que um desses meninos venha mergulhar e pegar essa moeda, e maliciosamente ele deseja que ocorra um grande temporal, que aquelas águas fiquem revoltas e que aquele menino, por consequência, não consiga sair do mar. Então veja que esse menino, mergulha no mar, um desses meninos, no exemplo, tinha mais ou menos 15 anos de idade, ele mergulha no mar para pegar essa moeda e, coincidentemente, ocorre um grande temporal. E ele não consegue sair do mar. Então, ele vem a óbito, ocorre o resultado morte, em decorrência desse evento natural aí que aconteceu, que foi do desejo daquele agente, tá, a priori, e então nós temos aí uma situação, para a gente poder refletir se houve um fato típico ou não. Será que a conduta daquele turista em induzir aquele menino a se jogar no mar para pegar aquela moeda foi uma conduta típica? Então, vamos lá. Vamos analisar a partir da teoria causalista. Então, essa teoria causalista, ela vai entender a ação como um mero impulso causal, certo? Então, a ação, ela, ao contrário, da visão finalista, que vamos ver daqui a pouco, ela não era dirigida a um fim, mas era apenas um mero impulso que modificava o mundo interior. Então, na visão causalista, dolo e culpa não serão analisados no âmbito da tipicidade, Então, vamos lá. Será que a conduta desse agente, desse turista, em induzir o menino a se jogar no mar, deu causa ao resultado? Sim, nós vimos claramente que há um nexo aí, um nexo de causalidade. E de acordo com o artigo 13 do Código Penal, é considerada causa de um resultado toda ação ou omissão sem a qual esse resultado não ocorreria, E considera-se, então, responsável, imputável por esse resultado, aquele agente que deu causa a esse resultado. Então, em outras palavras, de acordo com a teoria causalista, a causa é tudo aquilo que dá, que promove o resultado, que influi naquele resultado, E muito criticável, por sinal, essa teoria, certo? Justamente porque ela dá uma margem aí para um regresso infinito, certo? Então, causas totalmente distantes daquele resultado naturalístico poderia ser levada em consideração como uma conduta típica, certo? Então é muito criticada justamente por dar margem a um regresso infinito, certo? Então, por exemplo, além do agente, do turista que induziu o menino a entrar no mar, sua mãe que lhe deu, que lhe trouxe ao mundo, poderia também ser penalizada. Então, é isso. De acordo com a teoria causalista, dolo e culpa estariam aonde? Na culpabilidade, Logo, no âmbito do fato típico, nós não analisaríamos, então, o sentido dessa ação, a finalidade dessa ação, mas tão somente esse nexo de causalidade. Então, de acordo com essa teoria causalista, sim, neste caso, houve um fato típico. Agora, se esse agente viria a ser responsabilizado, nós temos que analisar, os outros elementos do crime. Então, já que dolo e culpa, de acordo com o sistema clássico, a teoria causalista, não se encontrava no tipo, mas na culpabilidade, como elementos da culpabilidade, poderia então, se chegar à conclusão de que não houve dolo e nem houve culpa, pelo fato de que, apesar de o sujeito ele ter
desejado maliciosamente um resultado, dolo e culpa não se configuraria, talvez, né, isso, e, né, eventualmente, a depender da linha de fundamentação, não poderia, então, se caracterizar aquele mero desejo como dolo e como culpa, porque apesar dele ter desejado que acontecesse, certo? Uma tempestade, e ali, então, aquele menino viesse a morrer, não significa que havia uma probabilidade e nem que esse desejo influenciou, de fato, no desdobramento, né, do acontecimento, enfim. Ou poderia também se chegar à conclusão que houve um dolo eventual. Então, se ele viria a ser responsabilizado, dependeria também da análise dos outros elementos do crime para ver se de fato houve ou não houve que é crime, tá? Porque vimos que fato típico, segundo a teoria causalista, houve. Houve porque a conduta do turista deu origem ao resultado, certo? E aí a gente parte agora para a análise da teoria finalista. Diferentemente da teoria causalista, a teoria finalista da ação, ela não vê a ação meramente como um impulso causal que modifica o mundo exterior. Mas a teoria finalista, ela vê a ação, né, como uma conduta finalisticamente dirigida. Então, para o finalismo, a conduta não é apenas uma modificação do mundo interior, mas há um sentido naquela conduta. Logo, dolo e culpa são retirados da culpabilidade e passam para o âmbito do fato típico, certo? Então, os finalistas, diferentemente dos causalistas, eles analisariam esse caso concreto, analisando e focando, tá, nos elementos subjetivos do tipo, no dolo e na culpa. Como eu disse, né, o fato de o sujeito ter desejado que acontecesse um grande temporal e que, a partir deste evento, aquele menino não conseguisse se salvar e morresse ali, tá? Não significa que houve a configuração do dolo e da culpa. Então, para os finalistas, dolo e culpa não significa apenas, né, um desejo maligno, né? Se fosse assim, imagine, né, se as pessoas fossem responsabilizadas por desejarem apenas o resultado negativo, um resultado, né, que leve à morte de alguém. Então, apesar dele ter desejado, né, e apesar, sim, dele ter induzido aquele menino a entrar no mar, apesar de haver aí um nexo de causalidade, ou seja, o tipo objetivo ele foi caracterizado, para os finalistas nesse caso concreto, o tipo subjetivo não haveria se caracterizado. Logo, essa conduta praticada não foi típica. Então, nós já podemos ver aí algumas diferenças entre a teoria causalista e a teoria finalista, né? E existem outras teorias, antes de adentrar aqui, vou pincelar, passar bem por cima, porque esse vídeo ele é bem sucinto, né? Então, assim, antes de entrarmos na teoria da imputação objetiva, é possível citar outras teorias, como a teoria da adequação, como a teoria da relevância. Então, por exemplo, a teoria da adequação nos faria refletir da seguinte forma: será que essa conduta, tá, desse sujeito de acordo com o cotidiano, com as estatísticas, com o que comumente nós vemos, levaria a esse resultado ou não? Já de acordo com a teoria da relevância jurídica, se analisaria a finalidade da norma, os seus caracteres. Será que essa conduta ela foi de induzir ao menino entrar no mar? Ela seria realmente relevante, né, no resultado, né, na configuração daquele resultado ou não? Mas, enfim, vamos passar então para a análise da teoria objetiva. Então, de acordo com a teoria objetiva da imputação, me perdoe, de acordo com a teoria da imputação objetiva, irá sim ter a análise dessa causalidade. Então, sim, a conduta daquele turista, né, de induzir aquele menino a entrar no mar, e consequentemente o fato de ter havido o temporal que ele tanto desejou e o menino ter morrido, houve aí sim a caracterização de uma causalidade, houve um nexo de causalidade. Mas a diferença é que a teoria da imputação objetiva, ela vai focar no tipo objetivo, trazendo mais um critério muito importante, que é o nexo de imputação. E o que seria esse nexo de imputação? Seria a análise se esse risco criado, ele foi um risco relevante, né? Se ele foi um risco além do permitido pela sociedade, né, pela norma jurídica, tá? Iria se analisar se esse risco ainda se deu no resultado, se o resultado se deu a partir deste risco criado por este sujeito, e se este risco criado por este sujeito estava ou não no alcance do tipo, certo? Então veja que a teoria da imputação objetiva, ela reestrutura o fato típico. Então não basta que haja conduta, nexo de causalidade, tá? E resultado, mas é necessário analisar o nexo de imputação a partir de critérios valorativos. Tá? Uma vez que lá no finalismo, esse nexo de causalidade é analisado e depois analisa-se o tipo subjetivo, tá? Sem ter esse critério normativo, né, a mais,
A teoria da imputação objetiva traz esse critério a mais, esse nexo de imputação na análise do tipo objetivo. Então, ao contrário do finalismo, aqui, para a solução desse caso, por exemplo, para a análise se houve ou não fato típico, iremos focar, então, no tipo objetivo. Então, houve conduta e essa conduta originou resultado? Sim. Mas quando você parte para a análise desse nexo de imputação, nós iremos analisar que, na verdade, a conduta daquele turista não criou um risco proibido, não aumentou um risco proibido, um risco ao bem jurídico. Então, em outras palavras, a conduta do turista, né, de forma causal, sim, está interligada ao resultado. Claro, se ele não tivesse induzido o menino a entrar no mar, consequentemente, nada disso teria acontecido. Mas, analisando-se os critérios do nexo de imputação, quando você analisa que, na verdade, aquela conduta realizada por aqueles meninos, elas eram comumente realizadas diariamente, que aqueles meninos adentravam no mar, certo? E eles eram exímios nadadores, então você vê que a conduta do turista, embora esteja causalmente, né, interligada ao resultado, não deu origem a um risco proibido ou aumentou, certo? Um risco proibido ao bem jurídico. E, portanto, né, no âmbito do tipo objetivo, né, podemos concluir que essa conduta não configurou um fato típico, claro, levando-se em consideração as normas daquele lugar, certo? Espero que tenham gostado, que a reflexão tenha sido útil para você e até o próximo vídeo.